Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. E traz de volta o teu amor. Volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Tem que ser mais baixinho. Oi, Bibi! Oi, Bibi! Bom dia, Bibizinho! Tóxica a ponto de... nesse nível. Isso não é toxicidade, não. Isso é amor. Talvez que eu ver as suas fotos. Cadê vocês, galera, mulheres? A gente começar. Bom dia, tio. Bom dia, Bibi. Mas já vamos dizer para o pessoal que vai assistir aí depois, né? Que talvez não esteja aqui ao vivo. O que é que vai ter nessa live hoje, né? E Bibi já tá aí também, só para vocês entenderem. Hoje o nosso papo é sobre Alexa, como dar pause. certo, como fazer um relacionamento dar certo, né? E alinhando expectativas mesmo assim sobre o que esperar de um relacionamento mesmo, tá? Então tenho certeza que a gente vai conversar bastante coisa sobre o que estamos assim propondo a vocês aí, de qual problema nós estamos tentando lutar contra aí, tá certo? Qual a nossa solução, e vamos trazer, claro, nossa história e 6 habilidades de que nós desenvolvemos ao longo desse tempo e ainda estamos desenvolvendo para que o nosso relacionamento dê certo. E aí a gente espera que possa servir também aí para vocês, tá? Que possa ser útil, não é isso, Dona Poliana Marques? Exatamente, galera. Olha a Laís aí, também já está presente. E vamos começar? Vamos. Bora. Então comece no seu perfil, é seu? Não, mas hoje você é o convidado, você tem que falar. Né? Tá certo. Então vamos lá. Bom dia, Andréa. Bom dia, seja Andréa. muito bem-vinda. Bem-vinda. A Laís também e o Bibi. Então, gente, olha só. É o seguinte. Essa live de hoje, que a Poli me convidou e eu, assim, resisti muito, mas aceitei, certo? Resisti muito, mas assim, certo? É o seguinte. Entenda que a gente aqui está por uma única razão, certo? A gente lutar contra uma coisa que se chama idealização de relacionamento perfeito, tá? E isso é essa coisa que foi construída ao longo do tempo, de que o relacionamento só vale a pena, só vai ser bom, você só deve apostar nele se for perfeito, se não tiver briga, se não tiver discussão, se não tiver desentendimento. Isso daí é uma grande balela, certo? A verdade é essa. Inclusive, isso é o que fomenta aí uma série de frustrações em diversas pessoas, em diversos relacionamentos, tá? Inclusive, se você já está aí assistindo, me conta se você já se... Levanta a mãozinha assim, eu já me frustrei. Se você esperou ter um relacionamento perfeito, sem briga, sem nada, e não aconteceu na real, né? Eu levanto minha mão, inclusive, pode levantar a sua também, não finja que não... É porque eu sou veneno, eu sei tratar. Claro, com certeza, né? Então assim, levanta sem medo de ser feliz e diz assim, eu já me frustrei, já esperei um relacionamento ideal, um relacionamento perfeito, tá? Porque, o que é que acontece? Isso é vivido, isso é passado pra gente, tá? Em diversos lugares, em filmes, né? Pela história das pessoas da nossa família, né? Por livros e piriri pororó, né? A nossa geração principalmente experimentou muito disso, né? Eu acho que hoje é que está tendo uma mudança de caminho, né? Inclusive, principalmente na verdade nas animações, né? Assim, tem mostrado para as crianças assim que o relacionamento de forma geral entre as pessoas existe, né? A imperfeição, né? Existe a dificuldade para você construir algo que realmente vai ser mais valioso, né? Que realmente vai valer a pena. Então, o nosso objetivo aqui é trazer para você o seguinte, uma noção real mesmo do que faz parte de um relacionamento saudável. E a gente não vai pegar de coisas que a gente leu e piriri, não. As nossas leituras nos ajudaram a viver o que a gente vive hoje, né? Esse relacionamento que nós amamos viver, mas que evidentemente tem briga, tem discussão, tem desentendimento, né? E então tóxico. É tóxico, né? Nas tóxicos do jeito. Ela tá achando que tá fazendo, que tá assim, me fazendo ficar constrangido com isso, mas não, eu. Meu estilo de apego é apego tóxico. Tóxico, muito bem. E aí o que acontece?
o objetivo é esse, é combater essa idealização do relacionamento perfeito, trazendo aí a nossa noção de realidade de um relacionamento saudável, e que também uma outra ferramenta que foi fundamental para isso foi o autoconhecimento, né? Então cada um desenvolvendo a seu modo, mas que deu certo, tá? Mas levanta a mãozinha aí se tem alguém que quer construir um relacionamento saudável ou que já vive um relacionamento saudável, tá? Se tiver alguém aí que já puder levantar a mãozinha, dizer eu quero, botar aí eu quero, pra gente saber que tem gente conosco. E é interessante a gente colocar isso, vou até reforçar isso que o Felipe falou, porque quando a gente fala em relacionamento saudável, né, da mesma forma que eu tava falando essa semana, a gente prega muito uma vida mais leve, né? Uma vida mais leve, dentro do nosso conceito, né, é uma vida em que nós consigamos fazer o que precisa ser feito, porque nós somos adultos, né, e precisamos cumprir com algumas obrigações que aparecem, obviamente, mas como eu posso implantar essa leveza no dia a dia, né? E aí, dentro de um relacionamento saudável, funciona exatamente dessa mesma forma. Não é porque é um relacionamento saudável, de apego seguro, que não vai ter desafios. Vai ser ainda mais trabalhoso, na realidade, né? Porque você tem que estar atento ao outro, tem que estar atento aos seus gatilhos, tem que estar atento a se perceber o tempo todo dentro da movimentação do relacionamento, o que é meu disso, dessa situação, o que é do outro, estar atento a sinalizar para o outro como você se sente. O outro também tem que perceber que às vezes você não está a fim de se comunicar no momento e ele tem que se retirar. O Felipe, ele é apego ansioso. Então, eu também sou ansiosa, né? Sou mais ansiosa hoje em dia do que antigamente eu era evitativa. Mas eu mudei o meu estilo de apego com o tempo. E hoje eu permeio entre o ansioso e o seguro. E o Felipe, ele é ansioso e seguro também. Então, o Felipe é mais ansioso e às vezes eu tenho uma tendência a ficar mais evitativa, mais introspectiva. Então, para ele compreender que ele precisava dar o meu tempo, olha, foi anos. E eu não sabia comunicar isso, porque o que era que acontecia? Eu me afastava do Felipe e eu não comunicava assim pra ele, cara, eu tô precisando do meu tempo. Eu não falava isso, eu só me afastava. Isso já ativava o sistema de apego dele, né? Então ele ficava ansioso, sem saber como proceder, e na cabeça dele tava tipo assim, ela vai me abandonar, eu fiz alguma coisa de errado, não sei o quê. E era só comunicar que eu precisava do meu tempo, como eu preciso do meu tempo normalmente, no dia a dia. Eu sempre preciso de um tempo sozinha para respirar, para me reestruturar, para depois voltar para as minhas atividades. Então, hoje em dia, predominantemente, a gente tem sido muito apego seguro um com o outro. Mas isso não significa que nós não sejamos tóxicos um com o outro de vez em quando, porque acontece, a gente tem resquícios, eu tenho resquícios do apego evitativo, por exemplo, mas aí eu já percebo quando eu tô evitando e aí eu sinalizo pra ele, Felipe, eu estou evitando porque eu não quero conversar sobre essa situação agora, mas em outro momento a gente vai conversar sobre isso. Então a gente compreender que um relacionamento saudável, ele também vai ter desafios e ele vai ser ainda mais trabalhoso do que o relacionamento evitativo, por exemplo. Porque evitativo não quer, minha filha, só vira as costas, vai-te embora e deixa a pessoa sofrendo lá, morrendo, a pessoa ficar falecida. E o relacionamento saudável não. Você tem que conversar, você tem que sentar, você tem que alinhar, você tem que se vincular. Olha ele me paquerando. Sempre, né, cara? Aí, é isso que eu tenho que colocar, tá? Relacionamento saudável não é sinônimo de perfeição, pelo amor de Deus. Exato. E a Andrea ali sinalizou, disse, eu quero construir um relacionamento saudável, isso é muito massa, né? E a Andressa, ela já vive um relacionamento saudável, graças a Deus, aleluia, e disse que depois de muita rasteira, pois é, e a gente tem que levar umas lapadas mesmo assim, dar umas caídas para poder ir aprendendo em tudo, né? Esse é o processo. E aí é o seguinte, para a gente poder demonstrar para vocês aí um pouco, de botar isso de uma forma mais palpável, né? Do que é que a gente quer falar, né? De mostrar para vocês como é que a gente construiu dentro de uma forma mais alinhada com a realidade nesse relacionamento
saudável. Hoje vivemos um relacionamento saudável. Ele já não foi saudável, já existiu um momento em que ele foi muito tóxico mesmo. Ele assim, foi mais tóxico do que saudável o relacionamento da gente, vou deixar bem claro aqui, né? Exato, essa matemática ainda está se ajustando, né? O tempo de toxicidade do nosso relacionamento maior já é bem grande ainda, é predominante, e de um pouco tempo para cá é que a gente está buscando aí um ajuste disso, né? E aí, assim, ó, a gente vai trabalhar, contar um pouco da nossa história, né? Deixa eu falar uma coisa. O Felipe fica nervoso porque o Felipe é controlador. Aqui em casa é a casa dos controladores. É assim, tem que ter lista pra tudo, tem que ter planilha pra tudo, tem que ter pra tudo. Rotina é porque a gente é controlador. Então a gente tenta achar um equilíbrio. Isso é bom, né? Porque deixa a gente organizado. Mas é ruim porque ele fica ansioso, ele tá balançando a perninha aqui. Por quê? Eu tô tirando ele do roteiro dele, que está aqui. Aí ele fica assim, aí eu falei pra ele, há quanto tempo? De quanto tempo pra cá o nosso relacionamento tá saudável? Aí ele, então, vamos falar, voltou pro roteiro. Exatamente, porque assim, pra quem é desorganizado por natureza, aí só Jesus na causa e uma boa dose de organização, né? Então, olha só. Mas antes dele seguir o roteiro, nós vamos fazer 12 anos juntos, ano que vem, não é isso? Uhum. Então, nós temos uma estradinha juntos aí. E aí, o que é que acontece? Quando eu disse que predominantemente o relacionamento foi mais tóxico, e é pra trazer vocês pra essa realidade de que é trabalhoso mesmo construir um relacionamento saudável, é o seguinte, a gente passou, digamos que uns 9 anos, 9, 8 anos, na toxicidade. Por volta disso daí, dos 8, acho que 8. 8 anos, um relacionamento tóxico, tipo, não tóxico, mas a gente convivia bem, a gente tinha amor, tinha cumplicidade, a gente conversava, mas a gente não tinha consciência da teoria, né? Da ciência do apego, a gente não tinha consciência que a gente poderia potencializar e tornar o nosso relacionamento ainda mais saudável em contato com essa ciência, né? Que foi tão fundamental pra gente e tão importante. Então, eu acho que de uns 3 anos pra cá, 8, 9, 10, 11, isso, a gente conseguiu implantar a ciência do apego, ter autoconhecimento, eu me trabalhar em terapia, o Felipe também se trabalhar e perceber os esquemas dele, as questões dele. Hoje em dia a gente sinaliza, a gente já chegou num grau de consciência que a gente sabe qual o modo do outro que tá em funcionamento. Por exemplo, eu tenho um modo muito forte que é o pais críticos internalizados. O que é isso? O que é esse modo? Se você teve um pai e uma mãe muito rígida que cobrava de você constantemente desempenho, tem que ser boa, nunca tá bom o suficiente o que você faz, olha aí, e cobrava excessivamente, provavelmente você tem esse modo. Então, são vozes que a gente internaliza durante uma vida, vozes de pessoas importantes. E aí, às vezes eu me critico e me puno muito. E eu entrei nesse modo esses dias e fiquei me criticando e falando um monte de coisa ruim pra mim mesma. E aí ele chegou e ele já falou assim, ó, presta atenção, isso não é você falando, isso é seu modo, essa voz não é sua, é uma voz internalizada. E aí ele começou a rebater um monte de coisa. E foi muito importante isso pra mim, porque eu não tinha me percebido que eu tava dentro desse modo. Então, quando a gente se disponibilizou a ter um relacionamento mais saudável, a gente se aprofundou a nível de eu compreender quais são os esquemas dele, dentro da terapia do esquema, que é o que eu trabalho, e ele compreende os meus esquemas e os meus modos pra gente sinalizar um pro outro, ó, isso aí não é você falando. De quem é essa voz aí? Foi logo que ele falou. De quem é essa voz aí que você tá se punindo? Que eu fiquei, eu sou uma péssima mãe, eu não sei fazer nada, eu sou horrível. Eu comecei, né, a capitalizar. Aí ele começou a apontar isso foi muito importante pra mim. Na hora eu fiquei em choque, mas depois eu peguei e falei pra ele assim, amor, fui dar um abraço nele, falei, amor, obrigado por ter me sinalizado, fez sentido o que você falou, não sei o que. Aí eu abracei ele, deu um beijinho, aí ficou tudo bem e tudo maravilhoso, mas é importante estar disposto a olhar o outro nesse sentido também, entendeu? Sim. Porque é trabalhoso, né, ter um relacionamento saudável, mas é possível. Vamos voltar pro roteirinho. Exato, então vamos lá, o roteirinho tá aqui, né, porque senão o sujeito se desmantela todo. Mas daí é o seguinte, você falando, eu fiquei pensando e eu queria Bom dia, gente, ó, como eu sou tóxica, eu vou mostrar pra todo mundo essa xícara, ele fica com vergonha. Fico não, essa conversa, viu? Eu me sinto orgulhoso, foram meus alunos que me deram, eu achei maravilhoso.
Sim, aí é o seguinte, só pra gente ter uma noção clara aqui, quem aí já compreendeu, consumindo o conteúdo maravilhoso da Poli, assim, quem aí já entendeu sobre essa questão do apego, o que é o apego, esses tipos de apego ansioso, evitativo e o seguro, né? Quem já entendeu, bota assim, eu entendi, levanta a mão. Quem não entendeu, diz eu não entendi. E quem não, tá meio lá, meio cá, bota assim, eu mais ou menos, certo? Só pra gente se situar, pra ver se a nossa comunicação tá legal pra vocês, tá? Então, basicamente, a gente, recapitulando, quer combater aqui essa idealização de relacionamento perfeito, né? Aquele relacionamento que já chega acabado, prontinho, não tem dificuldade, não tem aresta pra alinhar, nem coisa nenhuma, isso é conversa, certo? E aí, a gente vai trazer a nossa noção real, assim mesmo, de um relacionamento saudável que foi baseado no que a gente construiu ao longo desses 11 anos, né? E que envolve aí o autoconhecimento como principal pilar, né? E aí a Andréa botou ali, eu entendi, a Jamile disse, bom dia Jamile, Bom dia. Seja muito bem-vinda, chegou agora, então tudo certo. E aí veio só, mas quer aprender, ela quer saber sobre teoria do apego, então você está no lugar certo com a pessoa certa, que é ela, certo? Então, Você vai falar? Não, eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, né? Então a nossa história basicamente se divide em dois momentos, né? Estamos juntos desde 2011, para quem não tá ligado, certo? A Sam também já entendeu sobre teoria do apego, então tá bacana, você tá fazendo um ótimo trabalho, parabéns, viu? Então olha só, a gente tem dois momentos na nossa vida, né? Um momento sem autoconhecimento e um momento em que a gente começa a conversar e dialogar e desenvolver o autoconhecimento, né? Basicamente, sem autoconhecimento, foi de 2011 até 2017, mais ou menos, é um tempo considerável, né? E como a gente começa a flertar com o autoconhecimento, que é de 2017, 2018 até os dias de hoje, né? E o que é que acontecia com esses dois sujeitos aqui no tempo sem autoconhecimento? Química e esquemática. Era um tempo cruel, um tempo terrível, um tempo assim de muito amor e ódio ao mesmo tempo, né? Então, essa é a verdade, né? Porque assim, a gente, lógico, teve aquele momento assim do ardor, do fogo da paixão que a gente sentiu assim. Eu digo, sem brincadeira nenhuma, quando eu a vi pela primeira vez foi cena de coisa de filme assim mesmo, que ela chegou assim, estava sentada lá no espaço da faculdade, né? No banquinho, no cantinho, e ela estava chegando, e aí ela chegou e disse bom dia. Quando ela disse bom dia, eu olhei para ela assim, tudo em câmera lenta, e aí veio aquela luz. Eu conto isso para você. E veio aquela luz, veio aquele vento assim, fazendo os cabelos dela esvoaçar, né? E aí, ela com aquele sorriso... E ele falou dos meus peitos, porque eu... Peraí, rapaz, você com falou calma. que eu tava com decote grande. Sim, aí eu lembro de toda a cena, você tava com uma batinha branca, né, linda, Minha gente, ele sabe todos os detalhes de como eu estava. Vai, Jamile, vai ficar gravado, vai subir pro YouTube... E sobe aqui no Instagram também, não se preocupe não. Exatamente. Então assim, e aí ela tava com uma blusinha branca, uma batinha branca, né? Um decote maravilhoso, né? Tava com um shortzinho jeans, um tênis All-Star com 2 camadas que ela pegou do irmão dela, né? Eu lembro disso, eu lembro. Ele sempre conta esse detalhe. E aí ela segurando as coisas, ela disse, bom dia, aí eu só sei que eu virei a com ela, que bom dia. Até os amigos que estavam do lado tiraram onda. Aí pronto, aí dali já me desmantelei e já sabia que ela seria a mulher da minha vida, né? Contudo, para uma grande conquista vem grandes desafios também, tanto para um quanto para o outro, né? Porque ela também teve que aturar aqui muito babado desse cidadão, né? Então assim, a gente foi, se apaixonou, teve aquela coisa que ficava mais tempo grudado do que fazendo qualquer outra coisa, né? Tanto que eu atrasei em 3 anos minha faculdade para me formar. Nossa, minha gente. Foi babado, mas valeu a pena. A gente saía da faculdade para namorar. Mas não recomendo. Não recomendo hoje, com a cabeça de 30 anos. Exatamente. Não recomendamos, Jesus crianças. Amado. O Felipe era para ter se formado 4 anos. 4 anos foi. Ele se formou, ele ficou 7 anos na faculdade. Jesus amado. Por causa desse namoro. E eu nem terminei a faculdade. Era uma federal aí que a gente fazia, eu nem terminei. Exatamente. E aí o que acontece? Aí nesse meio, assim, tinha esse movimento que ela falou, né? Dela ter o apego evitativo mais forte. Mas eu namorava também. Com outro Felipe. Essa é uma outra conversa aqui, ó. E foi um bololô que ela disse pra mim que tava 3 anos com o cara. E 8 meses depois eu descobri que eram 3 meses só, né? E ó, vocês veem assim, só resenha. Eu inventava histórias, que eu estava há 8 anos, eu não podia. Entendam o conceito da história da evitativa. Terminou o relacionamento, evitativa é o seguinte: eu não tenho tempo pra perder sofrendo, eu vou superar rápido.
isso aqui. Então são aquelas pessoas que falam bem assim, véi, não tenho tempo pra sofrer, vou seguir a vida. Eu terminei um relacionamento e aí eu fiz, tem esse menino aqui, esse trouxinha, tá me querendo. Vou fazer o seguinte, vou me envolver com ele. Porque, né, é bonitinho, tinha um sorriso bacana, porque o sorriso do Felipe foi o que me chamou a atenção também. E aí, eu peguei e fiz o seguinte, vou me relacionar com ele, mas eu preciso inventar alguma desculpa pra ele não se apegar a mim, porque eu não quero me apegar, eu só quero ficar com esse ser humano. Aí o que foi que eu disse? Não posso me envolver, eu saí de um relacionamento agora de 8 anos, não era nem compatível. 8 anos antes eu tinha 10 anos de idade, eu nem namorava com 10 anos de idade ainda. Não, mas tu falou 3 anos, não? Foi 3 anos, foi? Foi, eu acho que foi. Foi, porque a gente falou 8 anos. Foi 3 anos de namoro, enfim... Não, 3 anos era o outro, foi o primeiro namorado. Agora dá pé. Enfim, gente, falei isso pra ele não se apegar. Ele acreditou e não adiantou, que a gente se apegou e ficou junto até. Exatamente. Então tá aí o exemplo da evitativa na prática, né? Que a pessoa quer se juntar nela, mas ela não quer se permitir intimidade. Ela diz, vai-te embora porque eu não quero me frustrar de novo, né? E assim por diante. Beleza. E aí, eu ansioso, né, ficava no pé dela, a coitada, rapaz, querendo estudar lá no sofá do negócio. Bom dia, Alana, bom dia, Arielle. E a Sam também tinha dito que tinha entendido ali também sobre teoria do apego. Muito massa, Sam. Então, e eu ansioso. Então, enquanto ela estava inventando a história de um relacionamento de um longo tempo que não fazia nem sentido, que não existia, que não era real, para que eu saísse de perto, né, tava eu pegando meu violão para tentar tocar para ela enquanto ela estava estudando. E ela dizendo, meu Deus, que é isso, hein? O que esse menino tá fazendo? Olha que viagem, né? E aí, resultado, enfim, tem muitas outras histórias, né? Mas aí nesse tempo Tem história assim, sabe o que? Ele foi tocar violão pra mim, eu não dei bolinha. Ele foi pra sala do piano ficar com uma amiga minha. Não, uma amiga não. Para chamar minha atenção. Era uma colega. Como é que a pessoa está afim da outra? Ele fica com vergonha dessa história. Mas eu conto, eu entrego. Foi pra sala do piano, botou, tinha umas lá, faculdade federal é assim, faça o que você quiser, faça aí as coisas do seu jeito. Aí tinha uma sala do piano e tinha um vidro assim no meio, ele botou um papel na frente do vidro pra ninguém ver que ele tava pegando a menina. Olha, gente, foi isso, mas tudo foi, enfim, né? Olha, vamos seguir adiante, que é uma história muito constrangedora. Enfim, aí o que é que acontece? Né? Aí durante esse tempo todo aí, durante esse tempo aí de 2011 a 2017, foi mais ou menos assim. Eu tentando chegar, ela se afastando, aí depois ela se permitia, mas depois lembrava da evitação, e aí depois a gente chegava e ela se afastava e ficava nessa, e aí enfim, a gente se detalhe. A gente se pegando, se vivendo, se discutindo, se brigando, né? E se afastando e quase terminando, e terminou e voltou. E essa é a vida do cidadão. Terminou o casamento, voltou, não tinha como terminar mais, porque o casamento já estava pago e pronto. Exato, detalhe, viu? Nesse meio, sem autoconhecimento, de 2011 a 2017, apenas 2 anos a gente ficou namorando. O restante tudo foi casado já, né? E nesse mês já vindo uma criança, né? A nasceu a Clarice, 2 sujeitos sem autoconhecimento. Foi, rapaz. Peraí, a Clarice nasceu em 2016. Foi. A gente ainda tava meio perdido, desorientado da vida. Foi quando tu entrou na faculdade, né? De psicologia. Aí foi quando as coisas começaram a seguir um caminho assim, chegando no autoconhecimento, que foi basicamente o momento que a gente começa a compreender, de fato, toda essa doideira. A Alice botou as pegações de espaço cultural. Pois é, rapaz, olha, aquele espaço cultural. Espaço cultural. Se aquelas paredes do espaço cultural falassem, né? Jesus amado, eu cantasse as canções, era só coisa do Gustavo Lima ou do Natan, né? Aí escuta só. Pois é. Então, mas vai lembrar que eu tenho pouca participação nessas histórias. Aí, seguindo adiante, né? Aí quando chega o momento que a gente começa a flertar com o autoconhecimento, por causa dela, que entra na faculdade de psicologia, e aí começa a trazer um material que nos interessa bastante, né? Eu exercitava razoavelmente o meu autoconhecimento pelas leituras de educação, né? Já que eu venho da área de música, né? Licenciatura, e aí, só que ainda tudo muito sem liga, né? Sem conexão, né? Aí, é isso mesmo, Alice, exatamente, ia ser muita conversa, viu? Aí, resultado, mas aí a Poli, entrando na faculdade de psicologia, ela começa realmente a trazer agora
mais material pra gente, mais informações. E aí ela lida muito com coisas ligadas à maternidade, né? Que era a experiência que ela passou a viver. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar antes mesmo de me formar, né? Exatamente. E aí ela também começa a trazer para a superfície muitas falas e comportamentos meus de macho, de boy lixo, né? E assim por diante. E aí vai construindo, né? Isso é uma construção, briga, conversa, resolve, vai e assim por diante. Até que nós temos 2 pontos que são marcantes assim para a nossa história enquanto casal, né? Primeiro, foi eu ter conhecido as 5 linguagens do amor, né? E ela ter lidado com a teoria do apego e terapia do esquema. Mas tem uma coisa importante para a gente destacar, tá? Apesar da gente não ter, no início do nosso relacionamento, a questão do autoconhecimento, certo? A gente já entendia, nós vamos seguir juntos, nós vamos casar, não temos estrutura para casar nem coisa nenhuma, mas tá disposta a ir nessa peleja junto? Ela dizia, tô. Ela dizia, você tá pronto? Eu disse, tô, então nós vamos. Então a gente deu liga, né, nesse sentido, a gente teve esse acordo, esse compromisso assim, de seguir os desafios juntos, mesmo sem ter a questão do autoconhecimento, né? E realmente a gente fez muita besteira, muita bobagem, eventualmente faz também ainda e vai fazer muitas outras. Contudo, a gente vai mudando os filtros, vai mudando a forma de lidar com a situação e assim por diante, tá? Faz sentido para vocês essa história? Alguém se identifica um pouco com essa situação? Oi, né? Bia! Bom dia, Bia! Bom dia, Bia! E olha só, então, quando a gente começa a ter esse papo com autoconhecimento, é onde a gente começa a entender e diminuir as nossas frustrações em relação ao relacionamento perfeito, ideal, né? Era uma coisa que me deixava muito, muito triste quando a gente brigava, não só pela briga em si, mas porque eu ainda esperava de alguma forma que se houvesse amor em um relacionamento top, não existiria briga, né? Olha que bobagem, olha que coisa irreal, né? Então, mas era isso que era construído, né? Inclusive, viver num ambiente com outros amigos também, do time Toxicidade Plus, né? Master, assim, dizia, não, bicho, a mulher brigar demais com você, não sei o que lá. Bicho, é o natural da parada, né? O que tem que acontecer, tem que haver discussão, não é ela brigar comigo, mas existia desentendimento, e o desentendimento é parte da construção de algo sólido, né? É que nem você pensar na Casa Cor. Se a Casa Cor está se estruturando como algo maior, mas a gente está lidando lá com um monte de mofo, com um monte de problema, como outros ambientes também estão tendo, só que a gente vai entender essa dificuldade para construir algo mais sólido, algo mais firme, né? Algo que vá dar mais substância para aquele espaço, né? Então o relacionamento é isso. As brigas são essas defasagens assim do ambiente físico e que a gente vai buscar agora soluções para fortalecer, né? Então veja como um ambiente que prega esse relacionamento perfeito, né? E o perfeito vem do acabado, né? É prejudicial. A gente já pensou assim, enfim, ela terminou comigo várias vezes, né? Eu pensei também várias vezes em abandonar o barco e tal, porque não era nem porque a gente queria fazer isso, mas era porque a gente estava vivendo um relacionamento, uma expectativa de um relacionamento que era irreal. E a gente não tinha maturidade para saber lidar com certas situações também. Então, por imaturidade, foi até um post que eu coloquei ontem aqui nos stories. Ele fala mais ou menos assim, tipo, é muito desafiador, enfim, é complicado a gente imaginar que dentro de um relacionamento, uma criança de 5 anos comanda esse relacionamento. A criança que lá atrás, quando precisava de afeto, atenção, cuidado dos pais, não teve, né? Ela vive dentro de você e quando você se relaciona com a outra pessoa, essa criança vem à tona. Vem a criança zangada, a criança vulnerável. Então, por isso que às vezes, até umas falas muito predominantes em casais é o seguinte, você está agindo feito criança. Porque a pessoa está agindo no modo criança mesmo, né? Na terapia do esquema a gente traz os modos crianças. Pega aí, amor. Os modos crianças que a gente tem internalizado e dentro do relacionamento, esses modos, eles tendem a ser ativados. Então, imagine você dentro de um relacionamento amoroso e a sua criança, por exemplo, esse aqui é o modo. A gente tem o modo criança indisciplinada dentro da gente. A gente tem o modo criança impulsiva. A gente tem o modo criança agressiva. São algumas possibilidades de modo que a gente tem. O modo predominante em casais que existe é o modo criança zangada.
Olha só, toda vez que eu mostro para os meus pacientes, eu lembro que teve uma paciente que eu mostrei, que ela tava no modo criança zangada, e ela falou assim, misericórdia, essa menina parece um cão. Aí eu disse, você fica ativado nesse modo quando você faz tal e tal atitude. Aí ela, meu Deus do céu, isso foi um divisor de águas no processo dela. Porque ela percebeu que era a criança zangada dela, que não tinha sido validada, que não tinha sido dada vazão lá atrás na infância para ela expressar a raiva, a frustração, expressar todas as suas emoções. Era essa criança que comandava o relacionamento dela. Então, a Polly tinha um modo criança zangado muito lá, reprimido lá dentro. E quando eu me relacionava com o Felipe, que eu falava assim, eu quero biscoito. E ele falava, eu não tenho biscoito, não tenho dinheiro pra comprar biscoito. A criança zangada vinha e falava, você não presta, você não tem dinheiro pra nada. Era o meu modo criança zangada. E o que foi que eu tive que fazer? Trabalhar em terapia, identificar esse modo, trazer à tona para eu perceber e dar vazão para ela. Querida, sinto muito que você se sinta zangada, eu sinto muito que seu pai e sua mãe não tenham dito para você a importância de expressar sua raiva, não tenham dito para você a importância de colocar para fora suas emoções, né? Que não tenham dito que frustração faz parte do processo. Mas agora, eu, Poliana adulta, preciso comandar a minha vida e preciso que você perceba que as coisas levam tempo e é um processo. E eu te enxergo agora, Polly, de 5 anos de idade, Polly, de 8 anos de idade. Eu te enxergo e eu te valido. Não é você que vai comandar o relacionamento com o Felipe. Sou eu, adulta. Exato. E isso daí é interessante que aí você foi falando, já fui pensando. Quando você ativava essa daí, aí eu me ativava dessa forma aqui, ó. O meu estilo de enfrentamento era a rendição. Então ela ficava zangada, eu me rendia e fazia a vontade dela, mesmo sem ter condições de fazer, às vezes, naquele momento, né? Mesmo ela precisando de um limite ali, porque essa criança precisava de um limite, né? Só que aí, o que é que acontece? Eu não tinha condições de ofertar isso, porque eu não tinha essas ferramentas ainda de limite, né? E aí é o seguinte, só para vocês entenderem, vocês estão achando... E só para fechar, quando ele se rende, ó, ativo minha criança zangada, Felipe se rendia diante disso, o que é que acontece? Perpetua os meus ciclos. Ele não dava limite para essa criança. E com qual era a tendência? Essa criança sempre vai aparecer, ele sempre vai se render e vai fazer o que eu quero. Isso é um relacionamento saudável? Não. Jamais. Exato. E aí, ó, vocês estão achando que essa menina aqui é assustadora, porque vocês não viram o menino lá, Satanás da peste, é o menino feio do cão, dá um medo, dá bichinho quando eu vejo essa cara. Uma vez eu cheguei aqui e tava à noite, esse menino aqui na frente, sério mesmo, me assustei. Menino feio da vida. Mas tudo bem, beleza? É só uma parte da vida, né? A cartinha Criança Zangada, quando eu trago, traz um impacto muito grande dentro das sessões de terapia, assim, porque muita gente se identifica, né, com a criança zangada, porque nós temos uma criança zangada dentro da gente que precisa ser olhada, precisa ser visualizada, né? Se a gente não trabalha isso individualmente em terapia, provavelmente isso vai reverberar no relacionamento. É fato, gente. É como eu já falei nas outras aulas, é só vocês puxarem as outras aulas que eu já falei sobre necessidades básicas, né? Aulas que eu já falei sobre o nosso padrão comportamental com os nossos pais. Provavelmente se faltou algo pro teu pai ou pra tua mãe te ofertar lá na infância e na adolescência, quando você se relaciona com os seus pares, né? Com o seu marido, com o seu namorado, você vai buscar isso que falta nessa pessoa. E às vezes essa pessoa, ela traz aquele cheiro familiar de casa, mas que nem sempre é saudável. E aí essa pessoa, ela não tem pra ofertar. E aí você perpetua o ciclo da química esquemática, que é a química esquemática, resumidamente, é o puro tesão. É aquilo que o sexo é incrível, o tesão é incrível de estar junto, mas no nível de relacionamento, de conexão, isso não existe. Não existe essa conexão, sabe? O sexo é muito bom, o contato é muito bom, o toque, mas conexão, ela fica em segundo plano na química esquemática. Então, por isso que é importante a gente se conscientizar da gente estar com uma pessoa que esteja disposta a fazer dar certo, a se comunicar, a falar sobre como se sente, pra gente alinhar as expectativas. Isso. Paulo, essa criança zangada pode ser implosiva, super, isso pode acontecer, por exemplo, vamos trazer o Felipe como exemplo. O Felipe, por se resignar, pega aí o teu
Esse daqui é o estilo de enfrentamento. Esse aqui é um estilo de enfrentamento. Quando ele se resignava, não significava que ele não ficava chateado dentro dele. Então, ele ficava muito chateado e internamente ele sentia a criança zangada dele ativada. Só que ele foi ensinado a reprimir, tipo, pra você ser aceito e pra Poliana não lhe abandonar, isso ele passava lá com os pais dele, tá? Mas comigo ele perpetuou esse padrão. Pra Poliana não lhe abandonar, você tem que fazer tudo que ela quiser. Mas isso não significa que por dentro ele não estava sentindo. Então, como era que o corpo dele trazia essa forma dele expressar que ele estava sentindo algo? Tinha muita úlcera não, como é o nome? Gastrite, dor de cabeça muito forte, comia excessivamente. Gente, o Felipe comia assim, tipo, era bizarro, porque ele comia de 5 em 5 minutos, se pudesse, ele tava comendo em excesso. Então, o corpo, ele buscava outro escape pra ele colocar essas emoções pra fora, mas não era de uma maneira saudável. Eu, por colocar a emoção pra fora e por ser explosiva, né, eu colocava, falava coisa que não devia, magoava ele, mas eu vomitava. Depois eu me culpava e aí eu não pedia desculpa e a gente repetia o ciclo novamente, mas o corpo sempre vai achar uma forma de colocar e expressar esse modo, né? Por isso que na terapia as pessoas que realmente se resignam, a gente vai trabalhar, eu enquanto terapeuta, a gente vai identificar cada emoção, a gente vai direcionar com relação a cada emoção, para poder a pessoa identificar que sentir raiva, né, é normal, sentir frustração é normal. Não tem problema você expressar e você colocar para o outro como você se sente. É normal, faz parte. Então, é um processo muito devagarzinho para você fazer aquela pessoa compreender que esse estilo de enfrentamento foi muito prejudicial para ela uma vida toda. Então a pessoa chega e fala, não, são aquelas pessoas que são super boazinhas, não, mas eu não me incomodo com nada, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo incrível. E aí quando você vai ver, você fala, como é que tem sido a sua semana, né? Como é que você tem passado? Você tem dormido bem? Não, tem insônia, tenho muita crise de ansiedade, tenho úlcera, tenho gastrite, minha pele estoura toda. E aí você já percebe que aquela pessoa tá somatizando, porque ela tá engolindo e não tá dando vazão para as emoções. Então é um trabalho que é um processo para você fazer com que essa pessoa identifique o que são as emoções e que ela expresse essas emoções, né, para ela se trabalhar, para compreender que dentro do relacionamento ela também pode dar vazão, ela pode ter voz, ela pode falar sobre como se sente, mas acontece dessa criança zangada ela ficar mais reprimida. Com terapia, aos poucos você vai conseguindo expressar. E aí você vai pro lado extremo, que é expressando tudo que você se calou a vida toda, você fica zangada de uma hora pra outra. De uma hora pra outra, tô mais irritada. Até você achar o equilíbrio de como se movimentar. Faz parte. Então, basicamente, o relacionamento adulto é um ajuste das crianças, né? Exatamente. Basicamente, a parada é essa, né? Negócio loucão demais, exatamente, né? Ó, as meninas estão se identificando com você, a Arielle também já viu muito isso. A Alana me identifica total com o Felipe. E a Jamile também, Pois é, e pra gente assim é um negócio muito desafiador superar esse tipo de comportamento, né? Assim, porque primeiro a gente, enquanto tá vivendo o que é o ciclo do sofrimento, né? Você tem a situação ali disparado por um gatilho, você entende que você tá mal, né? Só que na hora de resolver, você não resolve, você volta, resigna, né? Você fica aqui desse jeito, né? Você se rende e aí volta ali para a situação, né? Então você fica nesse ciclo do sofrimento, né? Só que você precisa romper essa barreira, né? E a primeira etapa para romper essa barreira é você se tornar consciente de que isso está acontecendo, né? E por que está acontecendo? Então, qual é o remédio para romper a barreira do ciclo do sofrimento? É o autoconhecimento. Ou melhor, qual é a marreta para derrubar o muro do ciclo do sofrimento? É o autoconhecimento, né? Então você tem que dar uma quebrada nisso, e aí primeiro identificando que você, reconhecendo que você se comporta assim, e aí agora você começar
a aprofundar, vivenciar ali o que você precisa, seja em terapia, seja em contato com livros que façam sentido para você e assim por diante, né? E como foi para mim, por exemplo, as 5 linguagens do amor, como foi também para a Poli, a teoria do apego, a teoria do esquema, e que a gente começou, exatamente, a fazer uma troca dessas informações, né? Então, assim, o que é que eu quero agora compartilhar com vocês? Porque dentro disso, eu estava parando para analisar o nosso relacionamento e foi necessário a gente, como relacionamento é uma construção, para a gente construir algo, a gente precisa de habilidades, né? E eu identifiquei 6 habilidades que nós precisamos desenvolver ao longo desse tempo e que nós estamos em exercício constante para o nosso relacionamento ser saudável, né? Lembrando que a base disso tudo é o conhecimento, o autoconhecimento, para a gente poder superar essa idealização de relacionamento, né? Como a Alana chamou a atenção de que ela achou interessante essa coisa do perfeito, né? Porque o perfeito, né, essa palavra que vem aí do latim, de ser algo acabado. Só que não vai estar acabado nunca. O relacionamento, ele tem que, na verdade, abraçar a imperfeição, esse inacabado, porque aí você vai dar chance de melhoras, de crescimento. Se você entende que seu relacionamento está perfeito, está pronto, está acabado, aí entregar Jesus e amém. Ser melhorado, né? Sempre tem. Sempre tem. A pessoa chega assim e diz, não, meu relacionamento, ele não tem erro nenhum. Já começou com coisa errada aí, porque a pessoa não está enxergando, né? Sua lente não está permitindo que você se conecte com o que está realmente precisando melhorar. Não é isso? Então, olha só. Aí dentro disso eu entendi 6 habilidades que a gente precisou desenvolver para poder seguir adiante. Ó, amor, a Ariane comprou. Já tá lendo. Ai, você vai amar, e ela é perfeita, esse livro. Esse livro é maravilhoso. Dá um boom na cabeça da pessoa. O Maneiras de Amar, gente, é o antigo Apegados. Ele é o mesmo livro, só mudou o nome. É Maneiras de Amar. Que traz assim de uma maneira muito simples, né? Muito acessível a teoria do apego. Nossa, e mais pra frente, eu e Nath, que é uma amiga minha, parceira, vamos trazer novidades pra vocês, né? Com relação ao curso. E aí, vai ser um curso, na realidade. E aí, o curso de teoria do apego para casais e para pessoas que querem entender e se aprofundar mais no tipo de apego. E aí a gente vai presentear vocês com Maneiras de Amar, quem comprar o curso. Mas mais pra frente estamos elaborando tudo. Exato. Vocês saberão. E lembrando que o objetivo desse curso delas é isso aí mesmo, é fazer um alinhamento de expectativa em relação ao relacionamento, né? É combater também essa idealização de relacionamento perfeito, certo? O que elas querem é construir uma noção real de relacionamento saudável, né? Então vai valer muito a pena aí quem quiser realmente construir um relacionamento bem bacana. E o legal é que as meninas, elas não só falam, tá, gente? Elas vivem isso e vão entregar isso para vocês de uma forma muito prática, mão na massa e assim por diante, tá? E aí, vamos lá. Então, quais foram as 6 habilidades que eu entendi que a gente precisou desenvolver para construir esse relacionamento saudável, né? Que a gente está em construção ainda. Que aí eu chamei aqui de EVA-CDD, uma abreviação, porque é a habilidade de escutar, a habilidade de validar, a habilidade de agir, a habilidade de comunicar, de desejar e, por último, a habilidade de desculpar, certo? E por que coloco todas essas como habilidades, né? Porque realmente são coisas que a gente não tinha e que a gente precisou trabalhar para poder desenvolver. Ou se tinha no nível pequeno, ó, tá vendo isso daqui? Tá assim, bota aí também, gente. Acariciar, cheirar, também são habilidades essenciais para um relacionamento saudável, tá? Aí é o seguinte. Então, por que escutar? Né? Porque a gente precisa... A minha filha acordou, peraí. Tu vai lá? Pronto, então tá certo. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de escutar, né? Escutar o outro e escutar a nós mesmos, certo? Quando a gente consegue compreender essa parte da escuta, e a escuta é fundamental para qualquer coisa que você queira fazer dar certo. Você tem que sair de si um pouco, né? E considerar o que o outro está solicitando, o que o outro está pedindo, o que é que o outro está necessitando, né? Se você constrói tudo com base só em você, então fique só, é o que faz mais sentido, né? Se não há disponibilidade em construir com base no que o outro precisa, o conceito de relacionamento se perde, né? Relacionar exige interagir com o outro, né? Então é preciso que a gente esteja com essa escuta ativa. Então a gente precisou desenvolver muito essa habilidade da escuta, tanto eu quanto ela, a escuta um do outro e a escuta de cada um individualmente, tá? Aí é onde entra o autoconhecimento, né?
A segunda habilidade é a validar, né? A gente tem que aprender, a gente precisou, principalmente eu, aprender a validar o sofrimento e as conquistas da Polly, né? Então, Polly é uma pessoa muito mais expressiva do que eu, né? Então, ela consegue, eu compartilho algo e ela chega e abraça esse meu sofrimento, ela chega e abraça essa minha conquista, expressa isso na fisionomia como em palavras também, a gente sente o entusiasmo dela, né? Já eu não, ela compartilhava para mim uma coisa que para ela era incrível, eu tava aqui, ó, que massa, amor, né? Expressão totalmente zerada, né? Que aí eu entendia que, assim, eu tinha essa inibição aí, tenho essa parte da inibição emocional, né? Meu protetor desligado, estou tentando achar aqui a figurinha, mas depois eu acho, né? Aqui, ó. Então, assim, beleza, eu não consigo sentir isso daí, né? Eu não consigo sentir porque eu estou com algum sofrimento que eu não estou me conectando com ele, né? Então, a minha emoção, eu não consigo me conectar com ela, né? Então, eu reajo assim, tudo muito indiferente, né? E aí, o que acontece? Isso causava muito sofrimento nela. Então, eu precisei aprender a entender quando ela precisava de validação, e aí eu precisei aprender a validar, né? E aí essa validação vem por meio de palavras que façam sentido, né? Pois é, não, essa coisa, Ariel, da pessoa sem reação é terrível, eu sei, ou eu tenho noção o quanto eu causei de sofrimento nela por causa disso, é terrível, né? E isso justamente por quê? Porque era o que eu recebia dos meus pais, essa invalidação, né? Então, hoje eu tenho total consciência de onde é que vem, né? E hoje eu tento mudar, né? Eventualmente piso na bola, né? Reajo novamente indiferente, mas sempre com um objetivo claro, que eu preciso chegar nessa validação, né? Seja do sofrimento ou da conquista, tá? Então, validar, a gente também aprende a fazer isso, certo? Então, a Sandy disse, eu sou entusiasmada como a Polly, sou muito expressiva. Então, isso daí para quem precisa de uma validação, seja física ou em palavras, né? Ela vai ficar muito mais tranquila com essas pessoas, né? Aí o que acontece? A habilidade primeira foi escutar, a habilidade segunda foi validar, e a terceira habilidade agora é agir, né? Então, por que acontece? Eu tomo noção de todas essas coisas, né? Estou consciente, mas se eu não colocar em prática, se eu não fizer a coisa acontecer, né? Se eu não sair de mim para poder estar para o outro, a coisa não acontece, né? Fica só tudo no plano das palavras ali, a coisa desanda demais, né? E agora lembrando, essas ações você não vai mudar tudo de hoje para amanhã. É um processo dia após dia, identificando ali aquele gatilho, identificando aquela situação, para daí você trazer a resposta diferente. Entende? Tá fazendo sentido para vocês essas habilidades? Vocês acham que tá se encaixando com o que vocês precisam, com o que vocês vêm vivenciando e tal? Dê um feedback aí pra gente. Então, a habilidade da escuta, da validação e da ação, né? Vocês inclusive podem descrever aí, eu tenho essa, como a Sam fez, né? Que a Sam diz que ela tem a coisa da validação. Mata de agonia, cara, é a privação emocional, né? Que a gente chama na terapia do esquema. Pega ali os esqueminhas. Os esqueminhas são esse daqui, né? É a privação emocional. O sinal Sam fez uma pergunta aqui em cima sobre química esquemática, tá? E aí a gente não pode perder isso de vista. A privação emocional é esse esquema aqui que a gente trabalha em terapia, né? E aí, geralmente, as pessoas que te privam emocionalmente são aquelas pessoas que têm uma expressão vazia, assim, uma expressão que ela não consegue te passar algo que ela não tem, que foi isso que o Felipe falou agora há pouco, né? Ele não conseguia me passar a segurança, então ele me privava emocionalmente. E aí eu ficava muito ansiosa, porque eu falava, cara, ele vai me abandonar a qualquer momento, ele não expressa nada e ele não consegue me passar essa segurança, então meu sistema de apego ficava ativado e ele não conseguia me passar. E o outro esquema é esse aqui, de inibição emocional, que é o que o Felipe tem também. E aí, esses dois, minha filha, quando a gente encontra apego ansioso, encontra uma pessoa com esses esquemas, assim, nesse sentido, é a morte pra gente, porque a gente espera uma segurança, espera uma reação do outro, mas não tem. Então, a gente começa a deduzir um monte de coisa e começam as distorções cognitivas, que a gente chama de ele não gosta de mim, ele vai me abandonar, ele não gostou do que eu falei, meu Deus, será que o que eu falei é errado? Meu Deus do céu. E a gente começa nisso tudo, né? Deixa eu responder a Sam e já falo com a Ari. Responder a Sam? Qual é o da Sam? Mais pra cima, tá mais pra cima aí.
É possível sair da química esquemática e do movimento evitativo ocioso com apenas tendo consciência e comunicarmos esse movimento? Com apenas um tendo consciência no relacionamento, entendeu? Não. Não. Sabe por quê? Porque o outro não vai estar disposto a fazer o processo. Precisa ambos estarem dispostos a fazer dar certo. Então, vai ser como se você estivesse se comunicando com a outra pessoa sobre algo que é importante pra você e o outro tipo, cara, tô cagando porque não é importante isso pra mim, eu não quero saber sobre isso, eu não tô disponível pra isso. Então, sair desse processo da química esquemática exige que ambos estejam dispostos a fazerem dar certo. Exato. Só um tentando e ali nesse processo, né, de estar tentando ali naquela tentativa vai ser muito trabalhoso. Você vai trazer muita energia para aquele processo, mas se o outro não quiser, não vai adiantar. E ainda tem o seguinte, né? Porque o tomar consciência, né? O tomar consciência é o seguinte, você chegou e falou pro outro, ó, isso daí tá acontecendo por isso, por aquilo outro. O outro tá consciente agora, ele tá sabendo, né? Isso é o tomar consciência. Contudo, é preciso que tenha significado para ele. Se aquilo não tem significado, se aquela informação que traz a consciência não tem sentido para a vida dele, acabou-se. Então, você não vai conseguir resolver nada. Eu tava lendo, né? Da Ariela. Não, foi muita resenha. Né? Ela botou aqui, ó. Se vocês conhecerem alguém que já está por dentro desses assuntos e querendo conhecer gente nova, pode me apresentar, viu? Eu ia mais se casarem comigo. Gente, é porque a gente conhece, mas todos estão se relacionando. A galera que vai mais, começa a ser apego seguro sempre vai se fechando. Assim, né? Porque assim, gente, tem muita gente, né, de apego seguro, existem muitas pessoas. Só que essas pessoas estão se relacionando, né? Por isso que, tipo, ambientes em que a gente vai encontrar pessoas que são evitativas. Baladas, barzinhos, aplicativo de namoro. A probabilidade de você encontrar alguém seguro, ela é menor. Não significa que você não pode encontrar nesses locais. Pode, existem casos de que isso acontece. Só que é como eu falei pra vocês, não é a regra, é a exceção. Então, pessoas que têm apego seguro, elas vão dizer logo, ó, elas já vão chegar no primeiro assunto, elas já falam assim, ó, eu gosto de estar junto, eu penso em construir família, que é o típico que as pessoas intitulam emocionado. Os emocionados são os ótimos pra gente trabalhar o estilo de apego, ele tá se identificando. Os emocionados são ótimos porque eles chegam e falam assim, cara, eu quero namorar, eu quero ter uma família, eu quero estar junto. E no início é aquilo pegajoso, é aquilo chato, mas você vai se esforçando, você vai trabalhando dentro da relação para chegar em comum acordo sobre as coisas e moldando o relacionamento para o tipo de relacionamento que vocês querem. É muito mais fácil você moldar um emocionado para chegar no equilíbrio do que você tentar moldar um evitativo, porque o evitativo, ele não quer se relacionar, ele só quer ficar e ir embora e mandar sinais confusos e depois voltar e depois... Gente, é complicado mesmo isso do evitativo. E a gente consegue perceber com muita facilidade quem é evitativo. Exato. E tem um lance, olha, né? O Instagram vai tombar quando der 8 horas, ele já fica querendo tirar a live, viu? É mesmo? Ele faz a contagem. A fuleiragem da bichinha. Vamos tentar. Tá, então vamos lá, ó. É isso aí, bom dia, Yane. Ela disse ali, ó, tá difícil, amiga Ariela. Isso aí, tá difícil, mas não desistam, certo? Então vamos lá. Vamos sair pra mais rolês com a gente. E aí a gente vai... Ó, já pensou a gente fazer... Sair a galera e a gente pesquisando, olhando quem é evitativo. A gente faz uma pergunta estratégica, pela resposta a gente já diz, ó, é evitativo, bora pro próximo. Vamos fazer um o seguinte, critério assim. A gente vai resumir, porque a live vai derrubar aqui, né, o Instagram, mas todas as terças a gente vai estar por aqui falando sobre relacionamento, certo? Isso. Então, o que ficou aberto, aí a gente ajusta. Tá bom? Exato. E Arielle, você mora em Palmeira, o Felipe é de Palmeira, a gente tá aí constantemente. Assim, Palmeira dos Índios. Exatamente, é verdade. Mas vamos lá. Então é o seguinte. Todas com a roupa pronta pra ir. Isso, vamos iniciar esse movimento assim mesmo, ó, relacionamento perfeito. Não existe, gente. É o relacionamento saudável que é construído, certo? O relacionamento que vale muito a pena e que ele é real, ele é construído, certo? Essa coisa de esperar encontrar a pessoa que vai trazer tudo resolvido, não é assim que funciona, tá?
Então, tô sem amigo hoje, amiga. Eu não sei se é porque eu tô vivendo assim, dessa forma, mas não tenho muito amigo, não. Não sabemos se é porque eles são evitativos e a gente se afastou, ou não sabemos se é porque nós somos chatos. Mas, exatamente. Não Eita resenha, amigo. É porque todos estão se relacionando e casados também. Quando eu era evitativo, ó, tava topado de amigo. Hoje que eu só apego seguro aqui, acabou, seu aí. Eles se tornaram evitativos com o filho. Exatamente. Eu Ai. boto na mão as pessoas que eu tenho próximo e tá tudo se relacionando, viu? Mas tenha fé, amiga, vai ter gente. Olha. E, gente, vamos fazer o seguinte, eu quero sugestões de vocês, vão no meu direct, traga sugestões pra live, pra gente. Isso. Terça-feira que vem a gente tá de volta, e aí eu vou querer que vocês sugiram o tema pra gente trazer pra vocês terça que vem. Vou ver minha Isso criança. aí, vai ver a nossa criança. Isso. Aí só para finalizar, gente, a questão das habilidades, tá? Então, a habilidade de escutar, validar e agir são fundamentais para que o relacionamento se torne um relacionamento saudável, construído e que vai ser bacana para ambos os lados, tá? Aí vem outras três, tá? Que é a habilidade de se comunicar, né? A habilidade da comunicação assertiva, beleza? E vale lembrar assim, no meio do caminho, evidentemente, você vai trazer muito mais vezes a comunicação que lhe é predominante, né? Então, se você aprender ao longo do tempo a ter uma comunicação mais grosseira, ela que vai vir em maior parte das vezes, né? Ou então, se você tem ao longo do tempo uma comunicação muito mais passiva, né? Então você vai responder dessa forma, né? Então é onde a gente tem que ter essa comunicação. O que é comunicação assertiva? É aquela que você deixa claro o que é que você está precisando, deixa claro como você está se sentindo, certo? E que você aponta uma direção também, assim. Você diz, olha, eu esperava que fosse dessa forma, seria muito importante que a gente começasse a conduzir dessa maneira, certo? Então, a comunicação assertiva também é um exercício, tá? Então, o que tem que ter em mente é que as outras vão vir à tona, né? Já respondi grosseiramente para a Poli já me respondeu com grosseria, piriri, pororó, certo? Só que depois a gente vem e desenvolve a outra habilidade, né? Que é a habilidade de desculpar. Certo? A gente saber, assim, na verdade, desculpar-se, tá? Aprender a pedir desculpa mesmo ao reconhecer o seu vacilo, né? Porque se você ficar abraçando só o orgulho, você vai ter aí realmente um desafio muito grande de poder, assim, estar construindo algo bacana. Porque mais importante do que você estar certo é você estar bem, certo? Então, assim, até que ponto vale a pena, às vezes, você tá dando um murro ali, dando um murro em ponta de faca, uma coisa que não vai sair nada, certo? Do que você realmente entender, poxa, por aqui não vai, então eu vou buscar esse outro caminho, né? E aí você também saber pedir desculpa, né? Chegar assim, deu um vacilo, perceber que errou e dizer, ó, desculpa, realmente vacilei, né? E aí eu quero resolver. E se for uma situação que você não consiga resolver sozinho, pede ajuda. Quantas vezes eu não dei vacilo com a Poli e que eu não tinha condições de resolver aquilo só? E eu pedi ajuda a ela, e aí eu digo principalmente ajuda de nível emocional, né, e tudo mais, enfim. E aí ela chegava e estava colando junto comigo para fazer dar certo. Beleza? E por último, a outra habilidade é a de desejar, né? Mas não desejar somente o outro, né? Assim, no sentido energético, corporal e tudo mais, né? Mas é desejar que dê certo, né? Você tem que desejar que a coisa dê certo, você tem que desejar que a coisa funcione. Os dois, né? Porque se for só de um lado, aí já não é relacionamento, né? Aí você está vivendo um eterno você mesmo, tá? Então temos 2 minutos para finalizar, relembrando só essas habilidades, tá? A habilidade de escutar, validar, agir, comunicar, desejar e se desculpar, tá? Então, essas habilidades têm contribuído muito para que o nosso relacionamento seja mais saudável. Tem briga, mas a gente vai resolvendo pouco a pouco, tá bom? Yane, E assim obrigada funciona. pelo convite. Vou falar com você depois. Não sei se a gente consegue amanhã, mas se tiverem outros, a gente quer super participar. Top, massa, Yane. Viu? Então, gente, ó, vamos finalizar aqui. Obrigado por vocês estarem conosco. Vai ter um post pós-live, daqui a pouquinho vai estar aí no perfil da Poli, certo? E no meu também. E aí vocês podem lá deixar assim, o que é que ficou de mais forte para vocês nessa live de hoje. Pode tirar um print aqui também, botar lá nos stories. Vamos compartilhar esse conhecimento, essas experiências pro mundo, beleza? Todas as terças, às 7 da manhã, um café comigo e com o Felipe aqui no perfil. Coloca lá agora na foto que eu vou postar sugestão de temas pra live de semana que vem, tá? A gente vai trazer, vai tá desmistificando pra vocês. Gente, obrigado. Yane, obrigada. Valeu.
A gente adora falar sobre isso porque a gente Valeu, está Iane. disposto Top. a vivenciar um relacionamento Isso. realmente saudável, seguro, amoroso e cheio de afeto. Então a gente decidiu compartilhar com vocês semanalmente que não tem segredo, é estar disposto e se autoconhecer. Exatamente. Valeu, gente. Beijos. Beijo! Tchau! Até a próxima, valeu. A aula vai subir pro YouTube. Quando subir também eu E falo também pra aqui, vocês, né, no tá? Instagram. Beijo! Tchau, tchau, Até gente. semana Beijo. que vem. Obrigadão, viu? Tchau!